Olá para você que nos ouve, ouvinte do 4 de Linha, o podcast sobre futebol baiano do BNews. Olá para você que nos assiste também nesse momento na BNews TV, começando agora mais um episódio do podcast, o 4 de Linha. Eu sou Léo Souza e hoje aqui nesse episódio a gente vai dar sequência a essa série de entrevistas aí que estamos promovendo com representantes das chapas que estão concorrendo ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. São 10 chapas na disputa, né? O pleito acontece no dia 12 de dezembro. E hoje a gente vai conversar aqui com Teodomiro Rodrigues, representante da Revolução Tricolor, aqui com a gente. Teodomiro, antes de mais nada, obrigado por participar aqui com a gente. E para quem está nos ouvindo, é bom dia, boa tarde, boa noite. Mas para você agora, nesse momento, boa tarde. Boa tarde, Léo. Eu que agradeço a oportunidade aqui em nome da Revolução Tricolor da gente conversar sobre essa festa bonita que é a democracia do Bahia, e é uma grande contribuição que você, Léo, que o Bocão News dá para a democracia tricolor. Nós da Revolução que agradecemos o espaço. Muito bem, para a gente começar, né, a gente sabe que, ou a maioria, né, que a Revolução Tricolor, desde a democratização do clube, né, em 2013 para cá, é um dos grupos políticos, né, fortes, né, no Esporte Clube Bahia. Queria que você falasse um pouquinho, apresentasse um pouco o grupo, a trajetória, a história da Revolução Tricolor. Opa! Então, a Revolução Tricolor, ela surgiu no ano de 2008 com o objetivo o quê? De lutar pela democracia do Bahia. Então, ela queria o quê? Umas eleições diretas, um conselho proporcional como temos hoje e uma gestão profissional. Esse era o grande objetivo da Revolução Tricolor. E começamos essa luta em 2008 e buscando esse objetivo que foi alcançado em 2013 com a intervenção. Durante esse período, a Revolução fez várias ações, como passeatas. Então, a gente foi na mudança do Garcia, pedindo eleições diretas. No 2 de julho, pedindo eleições diretas. A Revolução Tricolor também fez várias panfletagens contra o presidente destituído e cobrando eleição direta no clube. Quando a Revolução Tricolor foi fundada em 2008, o clube não divulgava a lista de sócio e, pasme, nem a lista de conselheiros se sabia quem eram no Bahia. Então, a RT protocolava documentos buscando essa lista de sócios, essa lista de conselheiros. Entrou com algumas ações na justiça também e participava de todas as assembleias gerais que o clube tinha na época, que não eram essas assembleias organizadas que o sócio pode falar como é hoje, eram as assembleias bem complicadas. E o lema da Revolução Tricolor sempre foi associar para mudar. A gente entendia que o torcedor deveria se associar para tentar mudar legalmente o que estava ocorrendo no clube. E ficamos muito felizes com a intervenção que teve em 2013, depois de uma grande luta pela democracia, que não foi uma luta só da Revolução Tricolor, foi uma luta de vários anônimos e de outros grupos de sócio. E aí tivemos a intervenção e o grande trabalho de Carlos Ratz. E hoje temos um clube democrático, temos um clube profissional, presidente e vice com dedicação exclusiva e sendo remunerados. Temos um conselho proporcional. Olha que bonito, temos 10 chapas do conselho e o sócio vai decidir o percentual de cada chapa no conselho deliberativo. Então, se uma chapa tiver 10%, vai ter 10 conselheiros. Se outra tiver 3%, vai ter 3 conselheiros. Isso foi o que sempre a Revolução Tricolor lutou. Isso garante a pluralidade de ideias. Isso é importante para o debate. Teodomiro, agora queria que você falasse um pouquinho da visão, da perspectiva da Revolução Tricolor. Qual a gestão que o grupo, a chapa faz, qual a avaliação, desculpa, que o grupo faz da atual gestão do Bahia, né, da diretoria executiva, a gestão de Guilherme Belintani, que
está chegando aí ao fim do seu terceiro ano de mandato? Essa é uma excelente pergunta, mas é uma avaliação que a gente tem que começar da gestão de Fernando Schmidt e Walter Pessoa, que foi quando começou esse projeto. A gente chama que essa fase do Fernando Schmidt e do Walter Pessoa, o saudoso Fernando Schmidt, era a fase da reintegração de posse, ou seja, a torcida tricolor voltava a tomar posse do clube, que por um período tinham sido de famílias e não dela, e era o período da consolidação da democracia. Depois tivemos a gestão de Marcelo Santana e de Pedro Henriques, que foi uma gestão que a gente costuma dizer que é a fase da dignidade. Foi a fase da organização administrativa, foi a fase da organização financeira, foi a fase de recuperar a credibilidade do Bahia. E agora está liderando esse projeto que começou lá com o Fernando Schmidt, Guilherme Belitani e Vitor Ferraz, que é integrante da Revolução Tricolor. E a gente chama essa fase aí do projeto a fase de inovação e alavancagem financeira. Então, nós entendemos que tivemos muitos avanços na gestão de Guilherme e de Vitor Ferraz. Primeiro, em 2 anos, o orçamento cresceu cerca de 80%, iria crescer mais nesse terceiro ano, e aí a pandemia atrapalhou. E qual a importância desse crescimento do orçamento? É mais dinheiro, mais recursos para investir no futebol. Nesse período, de Guilherme e Vitor, teve um aumento grande do número de sócios. Passamos a ter, antes da pandemia, 45 mil sócios. E aí algumas coisas incentivaram isso. Por exemplo, o desconto na cerveja na Fonte Nova, que o torcedor do Bahia adora, mas também a camisa do sócio, que o sócio passou a receber uma camisa anualmente. Também os novos planos, o bermuda e camiseta, o Bahia da Massa, permitiu que uma parcela da nação tricolor que não podia ir nos estádios, não podia participar da democracia, começou a ter capacidade de participar da democracia com esses planos de sócios mais em conta. Outro avanço importante, o Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. Quando o projeto começou com Fernando Schmidt e Walter Pessoa, o Bahia não tinha nem escritura do Fazendão, nem escritura do Evaristo de Macedo. Então, isso foi recuperado e agora Guilherme e Vitor lançaram o Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, com certeza um dos 5 melhores centros de treinamentos do país. O Bahia não deve nada a ninguém. Falando em inovação, temos a questão da marca própria, da marca Esquadrão, sucesso total. Temos a loja na Arena Fonte Nova também, que era uma coisa que todo mundo desejava, lançada agora. Está prestes de lançar o museu com a história do Bahia, a história tricolor. Foi lançado o sócio digital. O sócio digital é um primeiro passo do Bahia para o futuro. Então foi super importante o sócio digital. Outra coisa importantíssima na gestão de Guilherme Belitani e Vitor Ferraz, o investimento no futebol feminino. Vemos aí o futebol feminino dando muitas alegrias à nação tricolor. E as ações afirmativas, né? Isso foi uma grande sacada de Guilherme, de Vitor, de toda a gestão, a criação do núcleo de ações afirmativas, porque o Bahia é do negro, o Bahia é do homossexual, o Bahia é da mulher, o Bahia é de todos nós. E foi super importante essa questão das ações afirmativas. Então, nós da Revolução Tricolor avaliamos como uma gestão muito positiva que deu muitos avanços para o clube. Agora, claro, toda gestão tem erros e acertos. E temos que avaliar também os erros. E aí, já falando dos erros, entendo que precisamos avançar muito na questão do futebol, nos resultados esportivos, e precisamos avançar muito também, em especial na base, na divisão de base. Hoje revelamos poucos atletas, precisamos revelar mais atletas.
O Bahia não pode ser um clube comprador, não tem orçamento para isso. O Bahia tem que ser um clube formador e revelar seus craques. E como a Revolução Tricolor, que está lançando essa chapa com seu integrante, o Vitor Ferraz, como situação, como ela age? Ela age fiscalizando também e sendo propositiva. Então, a Revolução Tricolor, durante todo esse período, e seja com todas as diretorias que a gente lançou, que a gente apoiou, primeira coisa que a gente discute é um projeto. Então, a Revolução Tricolor vai apresentar nos próximos dias 68 ideias que foram apresentadas para Guilherme Vitor na discussão do plano de gestão. E aí eu gostaria de pontuar algumas questões aqui do futebol, já que eu fiz algumas críticas, algumas sugestões. Por exemplo, a Revolução Tricolor apresentou para o Guilherme e para o Vitor a necessidade de ter um projeto chamado DNA Azul, Vermelho e Branco. Qual é o objetivo desse projeto? Como seria? Nós temos que identificar como foram as características dos times vencedores do Bahia. Como os times vencedores jogavam. Qual era o perfil dos craques do Bahia? Será que esses medalhões vindo de fora ou os perfis dos craques do Bahia eram vindo da divisão de base, contratados aqui no estado? Isso precisa ser avaliado. E com uma metodologia, garantir que seja dado um tratamento desde a base, ou seja, esse DNA, desde a captação na base, treinamento, contratações, para trazer atletas com perfil desse clube que nasceu para vencer. Outra proposta nossa pro futebol que nós fizemos é o maior investimento no DAD. Precisamos investir no DAD mais ainda para ter decisões mais científicas. Precisamos retomar o projeto do time de transição. E aí já vai uma excelente notícia que tivemos nas últimas semanas, né? A volta de Dado Cavalcante. Mas entendo que tem que ter um ajuste no time de transição, que temos que ter mais atletas revelados na base do que contratações. Então, essa é uma proposta da RT. A gente entende que no time sub-23 tem que ter mais atletas revelados. Sobre a diretoria de futebol, a gente entende que a diretoria de futebol não pode estar, faça a importância do tema, só em uma pessoa. Então tem que ter profissionais de perfis diferentes, tem que ter um profissional que tenha aquela habilidade de contratação, de negociação, de observar jogadores, tem que ter um outro profissional que tenha aquela habilidade, por exemplo, de contato com os atletas, de manutenção do ambiente no vestiário e no dia a dia do clube. E a outra proposta no futebol que a gente traz para a base é o Bahia ser mais agressivo aqui em Salvador e em polos pela Bahia de contratação de atletas. Então a RT sempre discute o projeto e discutiu com o Guilherme Vitor. Acompanhamos a execução do projeto com reuniões periódicas onde fazemos críticas quando temos que fazer. E a torcida já conhece, nós temos um documento que a gente chama de farol, que a gente disponibiliza, que o torcedor pode acompanhar se as ações que a diretoria prometeu já foram realizadas, estão em andamento ou ainda não começaram. Vamos trazer um pouquinho a discussão para o Conselho. Queria que você fizesse uma avaliação, não muito longa, porque nosso bate-papo é curto mesmo, sobre a atuação do Conselho Deliberativo como um todo, e aí, obviamente, incluído também a Revolução Tricolor nos últimos 3 anos, né? E o que é necessário melhorar, o que é necessário evoluir. A gente já conversou aqui nessa série com representantes de outras chapas, né? E a gente ouviu coisas do tipo como críticas sobre faltar um pouco de celeridade em alguns processos, entendeu? Outro ponto também, o Conselho Deliberativo carecer, de certa forma, de pautas próprias e ficar muito pautado pela diretoria executiva. Então, eu queria trazer um pouco, de uma maneira curta, essa discussão para o Conselho Deliberativo mesmo. Hoje, quantos membros da Revolução Tricolor estão no Conselho Deliberativo? Foram eleitos 42 membros da Revolução Tricolor para o Conselho Deliberativo na última eleição, que a gente agradece aqui a confiança do sócio. Obviamente, essa eleição agora vai ser uma eleição mais disputada e assim, a RT fica muito feliz em termos 10 chapas participando
que a gente sempre defendeu em sua pluralidade. E aí, falando sobre o Conselho, respondendo agora sobre sua pergunta, nesses 3 últimos anos do Conselho, o Conselho aprovou coisas importantes, como o projeto Dignidade dos Ídolos, foi uma sugestão da diretoria executiva, que foi aprovado no Conselho, onde o clube ajuda ídolos que estão passando por necessidades. Então, esse foi um grande projeto importante. Outro projeto importante foi a regulamentação das embaixadas. O Bahia não é um clube somente de Salvador. O Bahia tem torcedores em todo o Brasil, em todo o mundo, e as embaixadas fazem um papel muito importante de manter nos outros estados e até países a cultura do tricolor e da própria Bahia. Então, foi um outro projeto importante também. Outra coisa importante que foi aprovada no Conselho passado foi a questão do voto online. O voto online permite que todo torcedor, em qualquer lugar do mundo, participe da democracia tricolor. Ele participe da nossa festa democrática. E isso é essencial. Então, o Conselho aprovou coisas importantes. Agora, precisamos avançar em algumas coisas. A RT tem algumas propostas que precisam ser discutidas no Conselho. Por exemplo, precisamos discutir no próximo Conselho como incentivar, como inserir mais a mulher, tanto no Conselho Deliberativo, quanto como sócia do clube, quanto no próprio estádio, a torcedora do Bahia. E aí, muito interessante, esse ano, cada chapa do Conselho tem que ter 20% de mulheres. Essa foi uma proposta da oposição no Conselho, e a Revolução Tricolor votou a favor, porque a RT, independente de quem lança a proposta, se é uma proposta boa para o Bahia, a gente vota a favor, e somos hoje o grupo, a chapa com o maior número de mulheres, temos 25 mulheres, as 2 nossas primeiras integrantes são mulheres também, mas temos que aumentar esse número, e isso precisa ser debatido no Conselho. O Conselho precisa debater um planejamento estratégico para o Bahia. Temos que discutir com a ADE, com os sócios, com a torcida, um planejamento estratégico do clube. O Conselho tem que ouvir mais o sócio, e agora nós temos uma ferramenta que vai ser utilizada no voto online. Então, é uma grande ferramenta que pode ser usada pelo Conselho para estar ouvindo mais o sócio, torcedor, e a RT traz essa proposta. A Revolução Tricolor tem uma ferramenta que é Fale com o Conselheiro da RT, que o sócio torcedor pode cobrar o conselheiro, falar com o conselheiro. E a gente vai levar essa proposta para o Conselho também, para que o sócio e o torcedor tenham esse espaço. E, por último, uma das funções do Conselho é sugerir medidas para a diretoria executiva. Então, é importante, sim, que o Conselho tenha esse papel, não tirando as funções da diretoria executiva, mas sugerindo, debatendo também o futebol, dando sugestão, dando propostas. Claro que sempre a decisão sendo da diretoria executiva, que essa é a profissionalização que a RT sempre defendeu e que a torcida do Bahia sempre defendeu. Muito bem. Para a gente fechar nosso bate-papo aqui, Teodomiro, suas considerações finais e assim falar para o torcedor, para o sócio, o que é que o sócio que voltar lá no dia 12 na Revolução Tricolor, o que é que ele pode esperar da atuação do conselheiro eleito pela RT? Pronto. Primeiro, agradecer novamente o espaço. Vou aproveitar esse tempo para fazer um agradecimento a todo sócio e a todo torcedor do Bahia. Como eu tinha dito antes, pela luta da democracia, a RT fez passeatas, fez panfletagens, fez protestos. E isso foi uma luta conquistada não só pela RT, por toda a torcida do Bahia. Então, todos vocês que participaram disso, meu muito obrigado. Dia 12 de dezembro, participem também da nossa festa democrática, analisem as propostas das chapas e votem naquela que você entender melhor. Pode esperar do Conselho da RT um conselho propositivo que vai fiscalizar e vai propor também com ideias, com sugestões, lutando sempre por um Bahia forte. E a gente pede a todo sócio, a toda torcida
que vem fazendo essa revolução tricolor no clube, que vote 431 Revolução Tricolor, vote 31 Guilherme Belitani e Vitor Ferraz, para que a gente junto continue essa revolução tricolor, claro, corrigindo os erros, analisando os erros, que sempre faz parte do processo, mas mantendo os grandes avanços que temos de um projeto que começou de 2013 para cá. Teodomiro, muito obrigado pela sua participação aqui. Boa sorte lá no dia 12 e agradeço a vocês que nos ouviram, nos assistiram até aqui. Em breve a gente volta com mais episódios, com mais entrevistas. Um abraço para você e obrigado para você, Teodomiro. Valeu, obrigado para você. Bora, Bahia!